Olá, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal e estamos hoje aqui no 365 Aberturas de Tarô para mais uma abertura. Sem muitas delongas, há momentos onde uma abertura pode ser bem elucidativa, ajuda, esclarece. Sabe aqueles momentos que você realmente dá uma errada? Ou acontece um erro? Ou algo que você faz, no final das contas, dá super errado, todo um esforço feito e, puxa, deu errado, nossa, deu erro. Então, o que que a gente faz para observar esse erro, ou a falha, ou o que não deu certo, de um jeito a entender o erro e compreender o que que eu faço com isso e para onde que eu vou depois disso? Então, a abertura de hoje é exatamente com esse olhar, com essa intenção, né, de que deu um erro, alguma coisa não saiu como se esperava, não foi para onde se imaginava, e aí a gente precisa tentar dar uma ajudada para a gente mesmo do que agora eu faço com o erro que aconteceu. Bora dar uma olhada? Então, a gente está aqui no 365 Aberturas de Tarô, e nós vamos seguir olhando para a abertura 17. A gente já está no dia 17 de janeiro, na abertura deu erro. 8 cartas. Então, assim, deu ruim e agora? Quando que eu fiz, eu falei e deu errado. Como é que eu vou lidar com o erro? Depois, arcanos maiores, mas eu vou usar os menorzinhos no final. Vamos lá. É um tipo de linear diferente e ela traz 8 cartas. Então, para cada carta eu tenho uma pergunta, então, para cada carta também eu vou estar abrindo e a gente vai dando uma olhada juntos. Escreve aí no seu caderninho. Carta um, que foi que eu fiz? O erro em si. Carta 2, por que foi que eu fiz isso? A razão. Carta 3, o que que já estava errado no princípio? A origem desse erro. Carta 4, como é que eu não percebi ou não vi antes? Uma reflexão. Carta 5, como devo assumir a responsabilidade pelos meus atos? Carta 6, como é que eu posso fazer as pazes, remediar, normalizar? Carta 7, como seguir em frente depois disso? E carta 8, conselho final e um futuro possível. Então, vamos olhar junto? Vamos jogar lá na mesa para a gente poder fazer junto essa abertura? Parece boa. Vamos ver. Lembrando, antes da gente ir para a mesa, se você tem gostado do trabalho, do projeto, das 365 aberturas para esse ano, vai lá, dá um like, compartilha com quem também curte o tarô, aciona o sininho para você receber as notificações e fazer parte aqui da nossa comunidade. Combinado? Então, vamos para a mesa? Vamos jogar de verdade? Então, a gente segue para a mesa, chegando aqui na mesa. Vamos lá. Deixa eu dar uma diminuída aqui no processo da câmera e da luz. E aí a gente tem o caderninho. Você está com o seu caderninho aí? Eu estou com o meu caderninho aqui. Vamos lá. A primeira carta, então eu vou estar embaralhando. Hoje eu vou embaralhar de forma normal, como quem embaralha para jogo. Vou embaralhar, embaralhei, né? Esse embaralhar de jogo é assim, né, gente? Ó, com muito carinho, né? Sem pressa, sem ficar tentando toque, toque, toque nas cartas. Por quê? Porque eu tenho carinho por elas. Algumas já estão comigo há um bocado de tempo. E algumas já estão só para dar aula, porque elas já cansaram. Muito bem, estou aqui com os meus arcanos, e dessa vez em específico, eu quero começar de cima. Embaralhei, e agora eu vou puxar 8 cartas diretas aqui de cima, né? Que é uma forma de saber o que, que o oráculo quer me dizer com relação ao assunto que eu, infelizmente, fiz uma determinada coisa, achei que era daquela forma, e houve um erro. Como é que ficou depois? Então, a primeira carta aqui, ó, vai representar o erro. A segunda carta vai dizer qual foi a razão do erro. A terceira carta vai falar da origem, né? O que, que já estava meio que manjado, marcado para esse erro. Na carta 4, uma reflexão. Eu fecho o quadradinho. Na quinta, eu quero assumir a responsabilidade. Como assumir a responsabilidade pelo que aconteceu? Na carta 6, um remédio. O que, que eu posso fazer, então, para remediar o assunto? Na carta 7, como é que eu sigo em frente depois da besteira?
E na carta 8, um conselho final. Então, eu embaralhei, peguei uma depois da outra e vou olhar o que o oráculo tem para me contar. Esse é um lugar que eu acho muito importante. O que o oráculo tem para me dizer? Não, ou para dizer para a pessoa que está fazendo a pergunta. Eu não vou discutir com o oráculo e tentar tirar outro. Não, eu vou olhar o que ele está tentando me dizer. Então, o erro, olha que beleza, a torre. Quer melhor erro estrondoso do que esse? Então, assim, talvez ela até queira dizer, mas que erro? Não houve erro. O erro, muitas vezes na torre, é um erro de enfrentamento, um erro de ir lá para o topo da torre, né? Ou da Torre de Babel. Gosto muito de erros de comunicação e de não entendimento, de não baixar a bola, de não parar um pouco para ouvir o outro, erro de briga. Perfeito. Qual a razão? A razão foi por conta de dificuldades entre o que veio antes e o que veio depois. A razão está muito mais ligada ao ontem, né? Muito mais ligada ao ontem, tentando ser resolvido no presente. Sabe a famosa assim, deu uma roupa suja e a gente não limpou ela e ela ficou lá no cantinho? Então, uma discussão em cima de uma besteira ou de uma roupa suja, de algo diário, de algo, né, roupa suja de terra. Pois é. E aí, qual a origem disso? De certa forma, por pré-julgamento, por preconceito, pré-julgamento, avaliação pelo senso comum, de fazer uma análise pré-concebida sobre o que estava em jogo, sobre o assunto que estava em pauta. Por conta dessa análise pré-concebida, a gente vai ter que pensar que talvez o melhor a fazer agora é aguentar a tensão, o dissabor, o cabo de guerra, o gosto de guarda-chuva na boca, aquela sensação de, puxa, ficou tenso, né? Ficou um pouco difícil, tenso, ninguém ficou mais sossegado. Pois é, isso é uma coisa bem aqui da reflexão. Como é que eu devo agir, né? Qual é a responsabilidade que eu devo assumir como adulta? O imperador dizendo, bom, você é adulta, então assuma a responsabilidade pelos seus atos, assuma o que você tem que fazer sobre isso e tente, de alguma forma, fazê-lo de forma segura, bem posicionada, como quem diz, errei sim, mas estou disposta a arrumar o que eu fiz de errado. O remédio está aqui. Olha, o remédio entra para um lugar mais sensitivo, um lugar mais perceptível, no sentido de talvez uma oração, talvez um remediar com um pouco de ilusão, ou tentando contar uma história mais legal, né? Tentar remediar com a lua, tentar remediar à noite, tentar remediar talvez dando um dia, mais outro, quem sabe conversando na próxima lua, quem sabe ajeitando isso em uma semana, duas, três, um mês. Então, aqui, de lua em lua, a gente pode esperar que a lua diga, dá um espaço, dá um tempo, dá um arzinho aí no meio. A carta de como seguir em frente, bom, erguendo a cabeça, né, sem medo do que aconteceu, já que eu já me posicionei como adulta, já me propus a remediar, já estou dando o tempo e o espaço necessário, então eu posso seguir com a cabeça erguida. Se tiver alguma coisa ainda por resolver, estou aqui disponível com o Arcano da Justiça para arrumar ou resolver, seja lá o que for. O futuro sobre essa circunstância termina bem. A temperança me diz que no frigir dos ovos a gente vai conseguir temperar, mediar e chegar num lugar de equilíbrio, apesar do erro inicial que realmente aconteceu. Dentro de uma abertura com esse viés, eu acho que está feita, mas eu quero saber um pouco se tem alguma coisa no remédio que não ficou totalmente claro para mim, se tem algo mais no remédio, e eu vou puxar uma daqui, se tem algo mais também nesse seguir em frente, será que tem um tempo aí, alguma coisa? E se tem algo mais para o futuro? Eu estou puxando arcanos menores do de Marselha de propósito, porque é dois de paus. Então, assim, olha, eu tenho duas oportunidades
e tenho como fazer isso entre as duas partes, né? E as duas partes têm também que pensar nesse espaço. Então, tá tudo certo, é de duas vontades, dois caminhos, agora cada um segue seu caminho, dois espaços. A justiça diz que talvez seja bom eu preparar aí, né, um oito, ou pelo menos perceber se eu tenho um lastro material para remediar essa questão. Então, talvez eu tenha que pagar alguma coisa, né? Talvez eu tenha que ajustar alguma coisa materialmente, fazer algo, responder melhor sobre isso de uma forma material. E a temperança diz que tudo termina muitíssimo bem, cada um realmente vai seguir seu caminho, vamos para a próxima etapa da vida, não tem que ficar perdendo muito, guardando muito esse erro para mim, né? Então, ele está resolvível aqui na não assumir responsabilidade, dar um espaço e um tempo, arrumar, e aí as coisas se equilibram. Eu acho que com isso a gente fecha essa aberturinha bem legal de 8 cartas para falar do deu erro. E agora? Muito bem. Gente, obrigada. Gratidão por estarem aí acompanhando. Espero que cada uma das aberturas possa contribuir para a sua leitura, para o seu trabalho com as cartas, né? Que você possa perceber que dá para conversar muitas coisas com as cartas e que você pode tirar disso uma grande reflexão diária. Então, aquele abraço bem gostoso, beijo, queijo, até amanhã, tem mais. Ah, por que que até amanhã tem mais? Amanhã tem uma próxima jogada que se chama a dietética. Todo começo de ano, todo mundo quer fazer dieta. Então, eu resolvi, achando aqui numa das literaturas, tem uma voltada para isso, e vamos fazer amanhã, vamos ver como é que fica, já que eu também quero perder uns quilinhos, então estou a fim de olhar para isso. Forte, abraço e beijo, vamos ficando por aqui, valeu, até a próxima, até amanhã, gente boa, tchau, tchau.